Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse bate-papo aqui dos psicólogos Bela Vista. E a gente escolheu hoje um tema de falar um pouco sobre as emoções, né? E a emoção escolhida para a gente conversar hoje é a raiva. Então, se você gosta de conversas mais reflexivas, de saber um pouco da perspectiva da psicologia também sobre as coisas, tenho certeza que você vai gostar desse papo. Quero te convidar a se inscrever no canal, a compartilhar também esse vídeo com seus amigos e deixar aí as suas perguntas, seus comentários também, beleza? Fala, Leandro, tudo bem? Olá, Marcão. Beleza? Tudo bem? Beleza, Romero? Beleza, Marcão? Tudo bom? De boa. Fernando? Beleza? Cara, então a raiva, certo? O que vocês têm... Alguém quer começar definindo um pouco sobre a raiva? Eu acredito que a raiva, ela não é só ruim, né? Ela é boa também, né? E acredito que tá dentro do que vocês vão falar. Alguém quer começar contextualizando um pouco sobre a raiva, assim? Acho que faz sentido a gente começar, então, esclarecendo e ampliando um pouco do que é raiva. De fato, a raiva não é só ruim. Uhum. A raiva, ela tem uma função importante de preservação da vida, né? Então, é uma emoção natural que todos os seres humanos têm, em maior ou menor proporção e intensidade, mas todos nós temos raiva. E a raiva, ela só é boa ou é ruim quando a gente conduz ela de forma equivocada e inadequada. E aí os seus efeitos são de acordo com essas ações. E é importante a gente definir, então, a raiva como uma energia que nós temos, que todos os seres humanos têm, a fim de preservar a sua vida, os seus valores, as suas crenças. A raiva, então, ela tem esse papel social de proteção e preservação. E a gente tem várias formas de percebermos a raiva, né? Primeiro nos nossos pensamentos, depois no nosso corpo e, por último, na nossa ação. Uhum. Né? Então, é uma emoção que a gente consegue regular, é uma emoção que a gente consegue compreender e não só ser dominado e movido por ela, porque quando a gente deixa a raiva de forma desajustada sair, a gente causa prejuízos nas nossas relações, seja no nosso casamento, no nosso namoro com os nossos amigos, no nosso trabalho, ela pode também gerar bastante dano. Sim. A raiva tem dois polos, né? Que é quem sente muita raiva e quem não sente nada, que é um problema também, né? Quem não expressa essa raiva de alguma maneira, assim, né? É que tem diferença assim, entre a pessoa que não sente raiva e a pessoa que às vezes ela não se permite. Isso. Ela não assume essa raiva, ela não assume essa hostilidade, né? Que com certeza existe, mas que por conta dessa dificuldade de aceitar, de assumir, de se apropriar, aquilo fica reprimido, né? Represado. Então, isso também é prejudicial, né? Tem a pessoa que tende a sentir menos raiva, tem as pessoas que tendem a sentir um pouquinho mais de raiva, tem as pessoas que são muito... talvez intolerante, porque raiva assim é uma reação que a gente tem geralmente a uma frustração, a um tipo de violência, de invasão, de violação que a gente sofre. Então ela depende muito dessa interpretação, né? Se eu interpreto aquilo que aconteceu comigo como um tipo de violação, um tipo de ofensa, um desrespeito, uma agressão, um abuso, se eu interpreto desse jeito, né? É bem provável que eu me sinta assim, com raiva, né? A raiva vem e ela serve até para essa autodefesa, essa autoproteção. Então, quem tende a interpretar mais as coisas por esse viés, né? Vamos dizer assim, é uma pessoa que se ofende facilmente, né? Uma pessoa que interpreta, que é muito sensível à frustração, tem um limiar de frustração que é muito baixo, e que tende a interpretar tudo, assim, né? Acho que através dessa lente é alguém que fica mais propenso a sentir raiva, né? Fica mais propenso a experimentar essa emoção aí.
E pegando o gancho do que o Fê falou, né, o que a gente, a raiva, ela pode dizer muito sobre nós. Essa emoção, ela diz muito sobre quem nós somos. Por exemplo, todas as pessoas, elas sentem raiva, né? Só que umas expressam mais, outras expressam menos, né? E o que a gente tem que se perguntar é o que a raiva diz sobre nós. Quando nós sentimos raiva, o que ela diz sobre nós? Né? Por exemplo, uma pessoa mais julgadora, porque a raiva ela é uma emoção julgadora. Né? Então, assim, ela está ligada a uma certa moralidade, julgamento. Então, uma pessoa que julga muito, ela tende a ser mais raivosa. Ou, não raivosa, mas ela tende a expressar mais a raiva, porque ela se indigna com mais facilidade. Uma pessoa mais tô nem aí, sabe, mais low profile e tal, ela vai expressar menos raiva, porque ela vai se indignar menos com as coisas. Então, a raiva também expressa muito das nossas características, da nossa personalidade, da maneira que a gente enxerga o mundo. Dá para aprender muita coisa com essa emoção da raiva, sobre nós mesmos, enfim, tem muito assunto que a gente pode abordar aí sobre a raiva. E tem diferenças de uma pessoa que está com raiva e uma pessoa que vive com raiva, o que a gente chama de estado de traço. Eu posso ficar com raiva em determinados momentos, como o Mério e o Fê falaram, né? Quando eu tenho os meus valores, os meus pressupostos não considerados, violados, e a raiva é uma resposta a isso, né? Se eu acredito que ninguém deve mexer no meu celular, é uma lei que eu estabeleci internamente. Vem um Homero e mexe no meu celular, isso ele não respeita a lei que eu estabeleci, isso vai suscitar uma raiva. Tipo, por que você mexeu no meu celular, né? Porque ele desrespeitou o que era importante para mim, essa regra, essa lei que eu estabeleci. Então, eu posso ficar momentaneamente com raiva por conta disso. Isso é estado, né? Agora, um traço é quando eu enxergo quase tudo ou tudo como esse constante desrespeito sobre mim, sobre os meus pressupostos, sobre aquilo que eu considero verdade. Isso tem muito a ver com a rigidez cognitiva, né? Com pensamentos mais enrijecidos, intolerantes. Pessoas mais intolerantes, mais rígidas, mais moralistas tendem a manifestar e a sentir mais raiva do que uma pessoa que é um pouco mais flexível. Então, a grande sacada na raiva, sobretudo, é você flexibilizar os seus pensamentos. A forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga as situações, os eventos e as pessoas. Quanto mais flexível, isso não quer dizer que eu devo abrir mão dos meus valores, das minhas crenças, mas à medida que eu consigo flexibilizar, ajustar, corrigir, eu tendo a regular mais e sentir menos raiva, ou manifestar menos a raiva. E tem muita gente que não se autoriza a externar essa raiva, né? E aí ele vai guardando ali, vai guardando e acaba prejudicando ele de alguma forma, né? Cara, é porque acho que tem uma questão, né? A gente aprende de uma maneira errônea a classificar as emoções como boas ou ruins, né? A gente aprende dessa forma. Existe emoção boa, existe emoção ruim. E, na verdade, isso não existe. Todas as emoções são boas, elas são válidas, né? Elas foram sendo, vamos dizer assim, adaptadas ao longo da história humana. E então, todas elas têm uma função. E o problema é que quando a gente aprende que externar a raiva é algo ruim, e a gente associa que a emoção raiva também é ruim. Então, as pessoas se reprimem. Óbvio que também passa por um processo assim, que nem todo mundo sabe expressar essa raiva de uma maneira adequada, né? Às vezes, algumas pessoas têm um limiar muito baixo entre aquilo que elas sentem e, por exemplo, uma explosão de fúria, né? que é essa raiva num estado mais intenso, que é mais momentâneo, como o Lê falou. E aí o desdobramento, as consequências, né, de uma expressão, vamos dizer assim, desadaptada da raiva acaba sendo sempre muito ruim, porque ela vira uma agressividade em excesso, ela vira ou, em casos mais graves, vira até uma violência, né? Porque a raiva é essa emoção que visa eliminar aquilo que, vamos dizer assim, me prejudicou. O incômodo, né? Você quer eliminar com aquilo, porque aquilo, de uma certa forma, aquilo te feriu em algo muito, muito sensível, muito íntimo. Então, a gente quer eliminar aquilo, né? Então, você pega, sei lá, vamos pegar uma pessoa que foi traída. Uma pessoa traída, ela pode ter um acesso de fúria, porque feriu ela em algo muito, muito sensível. Então, nesse excesso de fúria, ela quer eliminar aquela pessoa que fez aquele mal com ela. Então, virou, mexeu, a gente vê aí
na internet pessoas expressando essa raiva, uns de uma maneira um pouco mais inteligente, né? Inteligente eu diria não, mas assim, mais moderada, outras expressando de uma maneira mais furiosa. Mas tem muito esse aspecto de associar a raiva como um sentimento ruim, e aí a gente vai aprendendo a reprimir ela ao invés de lidar com ela, de aprender com a raiva. Né? Como eu falei, a raiva diz muito sobre nós, né? E a gente pode aprender muito com ela, sobre os nossos pontos sensíveis, por que aquilo me gerou essa emoção, por que eu fiquei me sentindo tanta raiva quando aconteceu aquilo, quando fulano falou aquilo outro. Então, assim, dá para aprender muito com essa emoção, né? A gente precisa autorizar, né? Entender que... Sim. Existe aquela fala popular que fala assim, o sujeito foi guardando, chegou uma hora e explodiu. É verdade isso? Faz sentido? Quer falar alguém? Quer falar? Pode falar. Pode falar, Não, faz bastante sentido, na verdade. O Mero estava falando, né? Se a gente entende que a raiva, a agressividade, a assertividade, que são coisas assim que são moralmente erradas, a gente vai tentando esconder, a gente vai negando a existência dessas emoções, dessas manifestações, a agressividade, a assertividade. A pessoa vai evitando, vai negando a existência daquilo. Só que é um tipo de emoção que demanda uma elaboração. Você precisa ser elaborada. Se você não fala sobre, se você não expressa, se você não... até às vezes a elaboração não implica em manifestar. Às vezes é reprocessar a cena de outra perspectiva, levar em consideração outras coisas, mudar o julgamento que você fez, né, daquilo que aconteceu. Às vezes é assim que se elabora também, né, a raiva. Mas se eu não faço nada disso, eu simplesmente nego, né, a existência dessa agressividade e fico ali escondendo. Aquilo vai, eventualmente acontece uma outra coisa que também produz essa mesma resposta emocional, que eu nego de novo. Isso vai se acumulando. E aí existe sempre assim, é como é uma bomba, né? Que em algum momento, cara, vai explodir. Se eu não estou elaborando, se eu não estou dando um fim para essa agressividade, uma hora eu tenho uma reação desproporcional, né? Uma reação exagerada. Então é muito comum, por exemplo, em quem tem dificuldade de assumir essa agressividade, é comum que essa pessoa, com alguma frequência, seja assim, vítima de exploração, de abuso, porque a raiva, a agressividade, ela é importantíssima para a gente colocar limite, né, nas relações. Um sistema de defesa, né? Exatamente. A gente, isso aí não foi legal, cara. Isso que você falou, cara, me ofendeu desse jeito, não. Nesse tom aí, cara, eu não vou conversar com você. Isso aqui não, você está invadindo meu espaço. Chega para lá. Isso não é violência. Isso é assertividade. Isso é agressividade. A gente precisa dar raiva para conseguir fazer isso. Se eu não consigo, eu vou permitindo. E tem gente que às vezes vai cultivando aqui essa agressividade, sofrendo essa exploração, essa violação, esse abuso. E aí precisa chegar num extremo, assim, precisa começar a odiar o outro para conseguir colocar limite pro outro. Sabe? Porque a hora que o outro virou já na minha cabeça, assim, uma pessoa um vilão, assim. Esse outro é um cara muito cruel. Olha o que ele está fazendo comigo. Às vezes eu tô aqui, já está insuportável a convivência. Eu fui aceitando, eu tô totalmente violado aqui e com tanta raiva acumulada que já não é mais, é um ódio mesmo que eu criei. E aí sim, quando eu estou nesse ponto, eu consigo ir lá e colocar um limite. E, geralmente, quando acontece assim, é um limite que... É uma ruptura, né? Na verdade, é uma ruptura. É uma ruptura com esse outro. Só que, muitas vezes, se, de repente, essa pessoa tivesse conseguido manifestando, né, essa agressividade, usando essa raiva para ir pontuando ali e mostrando as fronteiras, tal, talvez a pessoa não precisasse chegar a esse ponto de romper com esse outro. Isso. Então, às vezes, sim, a pessoa que tende a não aceitar a raiva, não manifestar, não assumir, não elaborar essa raiva, ela corre um risco enorme de ir acumulando até explodir.
até ter uma reação assim desproporcional. Sim. E aí quem olha de fora fala, né, essa pessoa ela é desajustada, né? Ela é... Como assim? Olha a reação que ela teve para uma situação assim, desproporção. Só que, na verdade, ela não está reagindo a isso aqui. Ela está reagindo a um monte de coisinha que foi acontecendo, que foi acontecendo. Então, se a gente considerar esse monte de coisa que aconteceu, a reação ela não é desproporcional, né? É que se a gente olha só para aquele evento, para aquele acontecimento que disparou a reação, aí sim, parece desproporcional. Mas dentro daquela pessoa tem tanta coisa acumulada, né? Eu imagino que entre as pessoas que têm dificuldade de expressar a raiva, provavelmente estão os religiosos, né? Porque a maioria das religiões, ela prega uma coisa da paz e amor, da gratidão. Até isso tem um pouco a ver com um discurso meio moderno, mais coach, assim, de tudo você agradecer. Então, fica complicada essa relação, às vezes, dessas emoções vistas como ruins, né? Sim. Eu queria até pegar um gancho e complementar até aquilo que o Fê falou, né? Porque como a raiva é essa emoção que dá engajamento, né? A raiva dá força para você agir, para você ter ação. Né? Se você não se indigna com nada, né? Você não vai agir. Então a raiva ela ajuda a gente a colocar o limite. A raiva ela é essa emoção da ação, né? Você vai lá e atua, põe o limite. E aí eu fiquei pensando naquilo que o Fê falou, né? Trazendo aí para experiências de dia a dia. Por exemplo, não é raro você encontrar pessoas que estão em relacionamentos ruins ou em relacionamento que elas estão insatisfeitas, ou relações abusivas, enfim, mas que por algum motivo elas não conseguem sair dessa relação. Entendeu? Por algum motivo elas não... questão, às vezes, família, filhos, pressão social, isso tanto da parte do homem como da parte da mulher, que só vão conseguir sair dessa relação através da raiva. Elas precisam do impulsionamento dessa emoção para sair. Então, o que acontece? Muitas vezes, óbvio que não é um processo, às vezes, consciente, né? A pessoa vai negligenciando a relação com o parceiro, com a parceira, gerando esse distanciamento, né? E esperando, muitas vezes, uma traição. Esperando, muitas vezes, o outro dar uma bola fora. Porque quando o outro dá uma bola fora, eu tenho uma justificativa para mim, para a sociedade, para tudo aquilo que me pressiona e que me dificulta sair daquela relação ruim. Então, tomado dessa emoção da raiva, eu tenho uma justificativa muito plausível para mim e para o mundo para conseguir romper com uma relação abusiva ou para romper com uma relação que eu não quero mais. Não é raro você encontrar pessoas que fazem esse caminho. Óbvio, não é um processo consciente, porque os desdobramentos dessa ruptura, como o Fê falou, nunca é saudável, né? Acaba prejudicando filhos, acaba tendo uma série de... ficam brigando, enfim, acaba sendo muito ruim. Mas ela é essa emoção que como é uma emoção que gera essa ação, muitas pessoas só conseguem sair de um relacionamento ruim quando elas são tomadas de raiva. Isso vale para relacionamento homem-mulher, mas também vale para trabalho. Tá num trabalho que eu não quero, que eu não estou mais, vai acumulando, sabe? E precisa de acontecer uma grande situação para ela ser tomada desse sentimento e conseguir fazer esse rompimento. Porque a raiva, ela é essa emoção que gera a ação, né? Ela tem essa importância. Leandro? Não, e quando eu estava ouvindo, né, sobre a ideia da religião, né, desse espírito desse tempo, né, de gratiluz, seja grato e tal, claro que tem uma função, né? Você ser grato, claro que é importante você rever algumas coisas, mas a gente não pode ver, como já foi dito, né, as emoções como algo ruim, como algo feio, né? De novo, tem um papel social. A gente não precisa agir com raiva, mas a gente deve falar da raiva. E quando eu digo de agir com raiva, é agir de maneira destrutiva, agir de maneira a quebrar coisas, a socar cara de pessoas. A gente não precisa disso. Isso é uma forma desajustada de você expressar a sua raiva. Mas falar de coisas que te incomodam, isso inclusive é um sinal de inteligência. É um sinal de ajustamento das relações. Qualquer relacionamento, independente do nível, vai causar desconforto. E esses desconfortos não acontecem porque a pessoa quer te ferrar. Às vezes ela não sabe que aquilo é importante para você.
Então, quando você comunica que aquilo é importante para você, você abre espaço para que aquela relação seja ressignificada. Mas o que te mobilizou foi a raiva. Não gosto que você faça isso, né? E a gente ajusta a relação. Então, a raiva ela tem esse papel sinalizador. Eu posso ser grato ao mesmo tempo que eu fico desconfortável com aquele comportamento. Aí você ajusta aquele comportamento, aí eu fico grato. A gente restabelece a gratidão, a gente restabelece a relação saudável. Então, pensar as emoções confortáveis ou desconfortáveis como algo natural, e a raiva também é uma emoção natural que todos os humanos vão sentir, facilita você lidar melhor e aceitar melhor as emoções, inclusive a raiva. Sim. E sobre a raiva de si próprio? Então, a raiva de si próprio tem a ver com essa violência que a pessoa acaba cometendo com ela em várias situações, né? As pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se colocar, de se engajar no mundo, né? de colocar os seus limites, ela vai se sacrificando, ela vai engolindo os sapinhos do dia a dia. Só que, racionalmente, ela sabe que ela fez isso com ela mesma. Ela sabe que ela engoliu um sapo que ela não precisava. Ela sabe que ela deixou passar uma coisa que ela não queria passar. Então, essa raiva que deveria ser deslocada para o outro através de um limite, de uma maneira... né, a gente está falando de raiva, né, mas, por exemplo, é colocar um limite. Você não deixar aquilo te violentar. Como ela tem essa dificuldade, muitas vezes por medo de, sei lá... o que os outros vão achar, rejeição, de desprezo, não vão gostar do que, né, de como ela atua. Então ela vai guardando, né, vai aceitando, vai cometendo violências com ela mesma. Então o que vai acontecer? Na hora que ela para e pensa, por que eu aceito isso? Por que eu deixo essas coisas acontecer comigo? Ela vai ficando com raiva, né, do responsável por isso, que é ela mesma. Então vai gerando essa raiva de si. Né? E o que é ruim, porque como a raiva é uma emoção que, de uma maneira primária, ela visa eliminar aquilo que está gerando, né, o desconforto, né, se essa raiva está voltada para si, entendeu? Você vai ter ações contra você que não vai ser legal. Que aí é quando ela começa a flertar com a autossabotagem, né? Eu acho que a autossabotagem ela entra num outro lugar. Mas não vem numa ideia de se punir? Comportamento autodestrutivo. Acho que o comportamento autodestrutivo faz mais sentido com essa coisa da raiva de si. Né? De você... É que são processos... É tão difícil de explicar isso, porque são processos que eles não são conscientes. Um comportamento autodestrutivo, ele nem sempre a pessoa sabe que ela está... Mas ela começa a ter comportamentos de risco, ela começa a praticar, sexo sem proteção, ela pega um carro, vai fazer racha no meio da rua. Ela pode ter outros comportamentos de risco que podem indicar uma raiva de si. Às vezes essa raiva de si não é nem por uma dificuldade ou uma violência que ela comete com ela mesma, mas uma violência que cometeram com ela. Entendeu? Ela tem raiva, por exemplo, vamos pegar para ficar didático, assim, por exemplo, alguém que foi abusado na infância por um parente, por um pai, por um tio, enfim, ela pode crescer com muita raiva dentro dela. Raiva do outro e raiva de si. Porque algumas se culpam, às vezes, disso. Óbvio que no processo terapêutico você vai trabalhar isso. Mas algumas pessoas crescem com essa raiva de si, uma raiva do mundo, que se você não der um espaço para ela elaborar esse sentimento, ela vai se desenvolvendo com essa raiva. E aí sim, ela pode ter esses comportamentos autodestrutivos consigo mesmo, ou pode ter comportamentos destrutivos com o outro. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que cresce com um sentimento de vingança do mundo. Então, ela assim, pouco tolerante a pequenas frustrações, e aí tudo ela quer se vingar, ela vira uma pessoa meio raivosa, né? Porque ela já tem uma raiva dentro dela muito grande, acumulado de algo que aconteceu lá atrás. Então, um traço, entendeu? E aí ela fica tentando se vingar do mundo, entendeu? E se torna, às vezes, uma pessoa tóxica, e nem
sabe? E às vezes a causa está em outras situações. Então é uma raiva que precisa ser muito bem trabalhada. Raiva, culpa, aí tem uma série de outras emoções no meio de tudo isso. Sim. O que tem por trás do cara que é muito brigador, assim, por exemplo, na escola tem o cara que bate em todo mundo? São muitas as possibilidades e razões, né? Mas imagina que ele aprendeu que para ele ser respeitado, ele precisa ser violento, né? É um valor para ele. Eu preciso ser respeitado. Aí o pai dele, quando o pai não se sente respeitado pelo filho, o pai vai lá e soca o filho, bate no filho, ofende o filho. Então ele aprende que para ser respeitado ou quando ele não é respeitado, ele precisa agir com violência. Aí chega na escola, ele não se sentiu respeitado, ele não se sentiu valorizado, o que ele vai fazer? Agir com violência. Claro, eu estou dizendo de uma possibilidade, né? Existem várias. Mas trazendo o exemplo, às vezes, para preservar essa regra, né? Eu preciso ser respeitado, o comportamento para eu adquirir o respeito é a violência. Então, eu vou lá e soco a cara do amigo. Sim. Normalmente, de novo, né? A raiva, ela é um sinal, ela é uma manifestação diante de um desrespeito, de uma negligência de algo que é importante para mim. Então, alguma coisa foi negligenciada, foi violada, e aí ele reage com raiva, e essa manifestação de raiva vai para o comportamento, que é a agressividade. Uhum. E às vezes tem ganho, tem um ganho assim, que é principalmente entre as crianças, o adolescente, que às vezes começa a ser reconhecido e conquista, né, um tipo de pertencimento mesmo, vai meio que construindo uma identidade a partir daí, né, desse tipo de comportamento mais violento, tal. E às vezes tem ganho, né, que tem também assim, isso torna ele mais ele é respeitado, tem um status, né? Aí de repente, por ser respeitado, ele tem um status ali, as pessoas temem, tal, ele intimida, tal. Aí de repente ele começa também a ver que isso torna ele mais interessante para as garotas, para os garotos, não sei. E aí isso tem ganho, né? Começa a ter alguns benefícios e aí reforça a manutenção desse comportamento. É uma identidade que vai meio que se constituindo a partir de um comportamento que não é muito legal. O problema é quando essa criança que o Lê acabou de descrever e esse adolescente que o Fê acabou de descrever vira teu chefe. Entendeu? Porque assim, falando porque acho que muita gente vai se reconhecer, porque vira uma forma de engajamento no mundo. Você aprendeu desde cedo, se você ergue um pouco a voz, você é um pouco agressivo, você ameaça, você tem ganhos com isso, você fala, opa, aquilo atua no teu sistema de recompensa. Você vai formando ali um pouco do teu caráter, da tua personalidade com aquilo. Aí, quando ele vira teu chefe, é aquele cara que gera medo, que qualquer coisa ele erga a voz, que intimida, entendeu? Porque ele consegue as coisas na intimidação, gerando medo do outro. Foi a maneira com que ele aprendeu a se engajar no mundo. Muitas vezes a pessoa tem até um semblante meio fechado, uma voz muito potente, porque ele foi se construindo através dessa emoção. Né? E tem muita gente que tem essa dificuldade aí. E como lidar com um chefe assim? Chefe que possesso pela raiva. A raiva do outro. Como lidar com a raiva do outro. Aí que tá. Aí a importância da nossa raiva, da nossa agressividade. A gente ouve muito assim, as pessoas falarem, precisa colocar limite pro outro, precisa colocar limite nas relações. Mas o que é, né? Colocar limite pro outro. O que é colocar limite nas relações? O que é estabelecer assim, né, uma fronteira para o outro não violar, né, uma fronteira assim que seja reconhecida e respeitada pelo outro? Na prática é mais ou menos isso, assim, é você usar a sua agressividade, a sua raiva de um jeito adequado, né? Você modula, né, assim, essa emoção para conseguir, porque tem a agressividade e tem a violência. Aqui, para colocar limite para o outro, muitas vezes você precisa da agressividade. E a agressividade não implica assim, você se manifestar de forma violenta. Você pode ser assertivo.
usando da sua agressividade. Então você fala, cara, ó, isso, desse jeito que você está falando comigo, você está sendo agressivo. Uhum. Isso é você usar a sua agressividade para se defender de um outro que tem, às vezes, ali um potencial mais abusivo, mais violento, inclusive. Cara, a gente condena muito, né, essa ideia assim, de que a vítima do abuso, da exploração, é responsável pelo abuso que sofreu. Uhum. De fato, não é justo, assim, é difícil você afirmar isso para... Não é, às vezes é meio delicado falar disso, porque há controvérsias, assim, muitas vezes, imoral. cara, a real é que, assim, uma pessoa que está desapropriada do seu potencial agressivo, ela vai ser, mais frequentemente, assim, ela vai ser alvo, vai ser objeto de exploração, de colonização do outro, de abuso, de desrespeito, de ofensa. Então, a raiva, a agressividade, ela serve a esse propósito, cara, de autoproteção. Autoproteção, assim, defesa da sua integridade física. E se for o caso, às vezes você precisa mesmo usar de uma violência. Se a sua integridade física que tá ali ameaçada, que está sendo violada, às vezes você precisa, sim. Essa ideia de que, em hipótese nenhuma, você pode ser violento, não. Eu acho que tem situações que acabam legitimando, sim, a reação violenta. Uhum. Então, às vezes você vai precisar. Só que para proteger ali a sua integridade, que é psicológica, aí não é violência, assim, aí é uma agressividade mesmo que você precisa e que você usa através da fala, a forma como você se coloca, a forma como você olha para o outro. A sua postura corporal, né? O Jordan Peterson, ele fala, cara, no 12 regras lá, pela 12 regras para a vida, a primeira regra é mais ou menos isso, né? Seja combativo, cara. Seja combativo. De você mostrar para o outro que você tem sim condição de se defender. E aí, se isso está evidente para o outro, talvez você nem precise se defender de nada, entendeu? Uhum. Porque só de aquela ideia, né? Se você quer paz, prepare-se para a guerra, né? De você às vezes assumir uma postura mais combativa, não ser violento nem nada, mas assumir uma postura às vezes corporal, a linguagem, a forma como você olha para o outro, a forma como você trata o outro, a sua assertividade, às vezes vai comunicando para o outro que você tem sim, cara, um monstro aí dentro de você que, se for necessário, ele vai aparecer. Isso te protege. Entende? Isso, cara, isso serve para autoproteção. Sim. Então, se você não está apropriado desse seu potencial agressivo, às vezes você se coloca assim muito subserviente, assim, o outro parece que os direitos dele são assim maiores, ele tem mais direitos, você mais deveres, os interesses dele são mais importantes do que os seus, o conforto dele é muito mais importante que o seu, então se ele entrar aqui, deixa que eu levanto para ele ter onde sentar, eu fico em pé. E aí você vai comunicando para o outro assim, que você não tem muito dessa agressividade que pode sim aparecer eventualmente para te defender caso você precise. Entende? Você precisa sentir raiva da raiva, né? Acho que o grande lance é você saber fazer a leitura correta do contexto. Quando você faz a leitura correta do contexto, para fazer uso, né, dessa raiva, né, que ela pode vir através de uma indignação, né, para dar nome, né, vamos pegar ali uma caixinha maior raiva, e dentro dessa caixinha você pode ir num pico maior como a violência, como uma indignação, por exemplo, né, dentro dessa caixinha. Então, assim, se você faz uma leitura correta do contexto, você vai saber usar essa emoção mais de acordo. Né? Porque tem situações em que você precisa se indignar, que você precisa colocar algum limite, né? Que você precisa deixar claro para o outro que aquilo foi violado. Né? Mas é uma situação tranquila, ela não vai te levar para um extremo da violência, como o Fê colocou. Agora, tem situações que você precisa ser violento.
Entendeu? Que é a raiva no seu, talvez, extremo. Sim. Que o ser humano ele não tem problema com a violência. A gente não tem nenhum problema com a violência. A gente tem problema com a violência fora de contexto. A violência descontextualizada ela é recriminada. Agora, a violência dentro de um contexto, as pessoas gostam, né? Quem que aqui não assina um canal ali de luta, UFC, e gosta de assistir, entendeu? Ver essas coisas. Isso sempre aconteceu, gente. O ser humano, ele, vamos dizer assim, ele curte uma violência. O que a gente não gosta é da violência descontextualizada. Você pegar um adulto agredindo uma criança. Cara, isso é extremamente condenável. Agora, se você vê uma cena de um pai que está agredindo uma outra pessoa porque flagrou aquela pessoa abusando do seu filho, você não vai condenar. A violência, é por isso que eu falo, a raiva, o que gera problema é quando a gente não faz a análise correta do contexto para a gente dar o grau certo da emoção raiva para lidar com o contexto. Sei lá, acho que eu vou tentar dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Um exemplo que eu costumo dar no consultório. Pegar esse copinho. Se eu falo assim para vocês, quanto que você me pagaria em dinheiro? Porque eu gosto de dar uma comparação em dinheiro nesse copinho de plástico. 1 centavo. 1 centavo? 10 centavos. 10 centavos? 5 centavos? Sei lá. Você me paga alguma coisa por jogar no lixo. Percebe? A gente pagaria muito pouco ou quase nada, porque é algo que tem muito pouco valor. A gente não gastaria uma grande quantidade de dinheiro por isso aqui, porque ela não vale. Por que eu faço esse paralelo com a questão financeira? Porque muitas vezes as pessoas elas não leem o contexto adequado e elas pagam muito caro emocionalmente por algo que não vale a pena. Entendeu? Às vezes você entra em briga, você faz interpretações de contextos e acaba brigando, gerando um conflito, colocando para fora ali um nível de raiva, né, que não merece o preço. Você está pagando muito caro. É como se vocês pagassem R$1.000 nesse copinho. Se vocês me pagassem R$1.000 nesse copinho, o que vocês iam pensar a respeito? E as pessoas fazem isso emocionalmente. Elas pagam caro por coisas que, não vale o desgaste. Muito bom. No dia a dia, por exemplo, né, sei lá, no relacionamento com o filho, com a esposa, com o marido, às vezes briga, tem um desgaste emocional absurdo. A maioria dos casais é assim, tá? Quando a gente vai atender casal, a gente sabe que boa parte das que gera desgaste são por bobeirinhas. Que se elas monetizassem a emoção delas, elas falam, cara, eu não vou pagar caro por isso aqui. Não vale a pena. Né? Então, a raiva, a gente tem que fazer a leitura dos contextos para a gente se colocar ela na medida certa, da maneira correta. E aí a gente consegue colocar os limites e não ultrapassar um limite para a gente não ser também agressivo com o outro, a gente não gerar um desconforto também para o outro. Acho que a leitura do contexto ela é fundamental na maneira com que a gente expressa essa emoção. E eu penso também que tem uma questão do autoconhecimento. Né? Quando eu tenho uma crença, por exemplo, de que eu não mereço ser amado, eu posso me submeter a relacionamentos que não vão me tratar do jeito que eu gostaria de ser tratado. E mais do que isso, eu vou ser alguém muito legal, muito complacente, muito facilitador, porque eu penso, como eu não mereço ser amado, se eu for muito legal, quem sabe alguém me ame. Então eu começo a viver esses relacionamentos sem considerar o meu valor, porque eu acredito que eu não mereço ser amado. Quando eu entendo que eu mereço ser amado, eu jamais vou me submeter a esse tipo de relacionamento quando eu não sou amado, né? Então, o autoconhecimento talvez ajude a gente a entender, a identificar e a interpretar o que eu estou vivendo, né? Vou monetizar, não vou monetizar a minha raiva, mas, sobretudo, como é que eu penso sobre mim, o que eu penso de mim, como é que eu me coloco nesse mundo, nas relações. Porque se eu tenho essa crença de desamor, eu vou aceitar passivamente ser abusado porque eu já acho que eu não mereço ser amado. Então, se eu for violentado, como eu acho que eu mereço, né, de maneira inconsciente, não ser respeitado, eu permaneço nessa relação, né, porque eu tenho uma crença de que eu não mereço ser amado. E aí eu vivo essas relações abusivas, vivo essas relações em busca da aceitação, eu vivo essas relações em busca dessa admiração que eu não vou conseguir necessariamente. Sim.
Porque quando o Homero tava falando, o que veio na minha cabeça foi isso também, um pouco de autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, porque para eu sentir que a minha emoção tem valor, eu preciso ter autoestima e autoconfiança, né? Porque você diz quanto vale a sua emoção. Só que se eu não tenho essa consciência de quanto a emoção vale, então eu descarrego ela mesmo, né? Eu preciso ter essa consciência de que minha emoção vale. Sim. E até aí a gente vai pensando aqui, né? Às vezes essa leitura acontece de uma maneira desproporcional, por isso que o Lê falou, né? Falta de autoconhecimento, e às vezes as pessoas se apegam numa única forma com qual elas podem ter algum tipo de destaque no mundo. E aí é onde elas acabam buscando, por exemplo, através dessas manifestações agressivas, impositivas, gerando medo no outro, porque de alguma forma ela se sente respeitada com isso, né, e que na verdade ela não é respeitada, ela é temida, mas como uma forma às vezes de compensar uma baixa estima, por exemplo. Entendeu? Assim, é desbalanceado a parada, mas isso reflete um total desconhecimento de si, né? Dos seus potenciais, das suas emoções, né? Aí a gente volta, né? Como a gente é um canal de psicologia, da importância da psicoterapia, gente. Para quem tem aí dúvidas, né? Porque a gente ouve, né? Fazendo um parênteses aqui, muito dessa frase, mas eu não acredito muito em terapia, né? Como é que conversar com alguém vai me resolver? A gente está aqui explicando, né, as soluções da importância, porque se você souber regular bem as suas emoções, se você minimamente se conhece, você vai conseguir gerar melhor, né, gerir melhor tudo isso. Fernando? Não, às vezes essa agressividade, né, como um tipo de defesa, né, uma coisa que compensa uma falta, né, eu fico pensando que a agressividade, quanto mais consciente você é do seu potencial agressivo, quanto mais apropriado você está assim, dessa sua capacidade, né, para ser agressivo, menos você precisa usar. Quanto mais apropriado você está, é bem possível assim, que você nem precise usar. Agora, quanto mais alheio você tá da sua agressividade, mais ela se manifesta e de forma descontrolada. Então, assim, pensar que uma pessoa que tem essa dificuldade de colocar limite, como a gente estava dizendo, assim, né? Às vezes na cabeça dela, ela sabe que precisa colocar um limite ali, mas ela não tem ideia de como. E aí, de repente, ela acha que para ela conseguir colocar esse limite, é como se ela estivesse, então, indo para uma guerra, né? Pensar que assim, a agressividade é tipo um exército inteiro que está aí dentro de você. E aí tem um problema ali numa fronteira sua e que você precisa ir lá resolver, de uma invasão ou de uma ameaça de invasão. E aí uma pessoa que não tem muito domínio sobre essa agressividade, o que ela faz? Ela convoca o exército todo. Ela recruta geral para ir lá. Então, ela gasta uma energia, cara, no final do dia ela está muito cansada até, porque ela gastou tanta energia para colocar ali limite numa fronteira e energia desnecessária, porque às vezes, é um soldado que vai lá desse exército e na diplomacia consegue resolver, não precisa não é guerra, né? Mas na cabeça dela, a discussão, o conflito é sempre guerra. É sempre assim, ela precisa se preparar sempre para uma puta batalha com todo esse exército ali recrutado. E isso consome muita energia, mas muita energia mesmo. Agora, se você está apropriado do seu... Se não tá, quando é que a sua agressividade está alheia, assim, tá separada de você, você está desapropriado dela, você não está consciente dela, você não tem domínio sobre ela. Se você tem, você não precisa gastar tanta energia assim. Você é mais preciso, inclusive, sabe? Na seleção ali de quem vai lá resolver o problema da fronteira. Tem situações, sabe, que você precisa gastar, né? Tem. E quem tem essa agressividade ali que está apropriado dela também
quando precisa, vai lá e convoca e realmente reage, se defende. O Ariovaldo Ramos, ele dá um exemplo daquela situação que Jesus entra no templo destruindo o templo. Chutando tudo. Né? E ele fala que tem momento que falar não resolve. Que precisa de uma coisa, né? De uma força a mais, de uma energia a mais. A maturidade emocional não é você viver continuamente zen. A maturidade emocional é você fazer bom uso de todas as emoções, inclusive da raiva. Isso é maturidade. Não é você sempre sorrindo, né? Não. Quando é hora de ficar triste, quando é coerente ficar triste, fique triste e respeite a sua tristeza. Quando é hora de ficar com raiva, fique com raiva, respeite a sua raiva. Maturidade emocional tem a ver com isso. E não só viver sorrindo. Não, fulano tá sempre de bem com a vida. Não necessariamente isso seja uma coisa boa, né? Essa não autorização das outras emoções pode ser, na verdade, uma disfuncionalidade. Então, eu respeitar as minhas emoções e viver de forma coerente com os momentos é maturidade emocional. Muito bom. Sim. E uma coisa que eu queria falar também a respeito da raiva, que eu acho que é importante a gente não deixar de mencionar pelo menos isso, é que a raiva ela é uma emoção tão poderosa, né, vamos dizer assim, pela capacidade dela de gerar engajamento, que ela é muitas vezes manipulada socialmente. Né? Ah, Homero, como assim? Cara, exemplo as nossas eleições, as últimas eleições no mundo. Né? Elas fazem uso, né? As narrativas políticas, elas visam fazer uso da raiva para gerar o engajamento daqueles seus eleitores. Então, por exemplo, você vai ver isso no mundo inteiro, cara, não é só no Brasil. Isso acontece no Brasil e acontece no mundo inteiro. Todo político que lança uma narrativa do nós contra eles, não importa de qual, se é de cima a baixo, direita, esquerda, né, branco, preto, não importa. Todo político que lança essa narrativa do nós contra eles, o que ele está visando com isso? Ele está visando o engajamento dos seus eleitores. Então, ele cria um inimigo comum, cria uma narrativa de que esse inimigo ameaça algo que é muito precioso para aquela sociedade, algo muito sensível para aquela sociedade. Por quê? Porque isso vai primeiro pega no medo, e isso a gente vai falar num outro contexto, e depois na raiva. Por quê? Porque eu preciso eliminar aquele candidato X que ameaça aquele valor nosso. Então, eu pego um conjunto de pessoas e gero engajamento neles. Então, é isso que faz, por exemplo, as pessoas, muitas vezes, compartilhar ali uma fake news, e às vezes as pessoas sabem que é uma fake news, mas como elas não tomadas de uma certa indignação, de uma certa raiva, elas fazem esse compartilhamento na tentativa de eliminar aquele outro. Então, a raiva ela é manipulada socialmente. As redes sociais perceberam isso. Tanto é que a gente busca engajamento, né, nas suas redes sociais, nas suas páginas e tal, gerando raiva. Fala alguma coisa provocativa porque sabem que os outros vão comentar. Porque raiva é a emoção do engajamento. A raiva é a emoção da ação. Então, ela pode ser manipulada também no aspecto social. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque acaba... Eu estou trazendo esse contexto mais macro. Por quê? Porque quais são as consequências que a gente teve se a gente pega, por exemplo, as eleições recentes aqui? Pessoas se odiando, pessoas com raiva. Pai que não fala com filho, esposa separada do marido, irmãos que não falam entre eles. Por quê? Porque eles abraçaram tanto essas narrativas dos nós contra eles, entendeu? E foram se apropriando que essa raiva foi direcionada para o próximo. Foi direcionada para um familiar. Eu estou colocando isso porque eu acho isso grave e acho que é importante que a gente aprenda, como sociedade, que é perfeitamente possível eu validar aquilo que o outro pensa, eu validar aquilo que o outro sente e, ao mesmo tempo, discordar. É perfeitamente possível. Eu não preciso colocar como excludente. Eu posso, por exemplo, discordar do Phil, discordar do Leandro em alguma coisa, perfeitamente, e validar. Porque cada um vai falar daquilo que lhe é sensível, do seu ponto de vista. Né? E quando eu valido, mesmo discordando, eu abro para um diálogo. Agora, se eu aprendo a odiar, né, aquilo que é contrário e vamos dizer assim, eu sou tomado da raiva, eu quero eliminar, e você tem a morte do diálogo. Né? Então, acho que é importante eu colocar isso, porque são coisas que se repetem, né?
enfim, é que a gente não está em ano eleitoral, mas logo vem eleições para a prefeitura. Vai vir esse discurso de nós contra eles. Então, para que as pessoas fiquem atentas com esses políticos que criam essas narrativas dos nós contra eles. Não importa de qual esfera seja. É sempre perigoso. E a gente que tem que quebrar com isso. Na verdade, o marketing político, ele trabalha em cima disso, né? Ele trabalha em cima de ressaltar a potencialidade de um candidato e ressaltar os defeitos do outro, né? E é o que você falou. É interessante quando tentam usar a sua raiva para te manipular, né? Sim. E eu acho que o que é grave é o preço que a sociedade paga. Porque quando isso distancia um vô do neto, um irmão de uma irmã, um pai de um filho, a mãe de uma filha, aí é grave, cara. Aí é grave. Saiu, né? Só de um marketing político. Afeta a sociedade, adoece a sociedade. Sim. Então, assim, é uma emoção, para voltar aqui para a raiva, ela é uma emoção poderosa. Então, e ela pode ser manipulada, inclusive. É bacana isso, quando eu estou sendo escravo da raiva, né? E aí, quando vou entrar nos comerciais, aqueles mesmos políticos que estavam se degladiando se abraçam e sorriem. E você com raiva da tua mãe e do teu pai. Exato, cara. Isso é grave. Né? Do teu irmão, do teu amigo, do teu primo, por conta de uma divergência de opinião. Sim. E a gente não falou de como lidar, né? A gente dá umas... É que tem aí a raiva não resolvida, assim... principalmente nessas relações que... Aproveitar para falar disso, a raiva do pai, da mãe, do irmão. Essas pessoas que são importantes para nós. Né? Lógico, quanto mais próxima a pessoa é, quanto mais importante ela é, também maior o risco assim, de eu me machucar, né? De eu me decepcionar. Porque essa pessoa ela tem uma participação grande aqui, né? na minha vida. Eu me importo com ela. Né? Então, a raiva nesses contextos, se ela não é trabalhada, se ela não é elaborada, ela vira ressentimento. Né? A raiva não resolvida, ela vira ressentimento. E o ressentimento, cara, ele cria um abismo, né, entre você e o outro. A raiva... A gente pode até pensar assim a raiva do outro, né? Eu costumo pensar em 3 opções, talvez tenham mais, né? Mas as principais que vêm. Como que eu faço com a raiva que eu sinto do outro? Alguém que me prejudicou, alguém que fez algo contra mim. A princípio, eu acho que são as 3 principais saídas, né? Que acho que o ressentimento é ficar com a raiva, você fica com esse prejuízo, que esse dano que o outro te causou, mas sem aceitar esse prejuízo. Você fica ressentido. Fica na sua cabeça, esse outro te deve, né? Você assume o prejuízo, você vive aquele dano, sofre a consequência daquele dano, mas sem aceitar e ressentido na sua cabeça, às vezes até fantasiando vingança, né? Acho que é a primeira saída, e que não é uma saída, né? Não é uma elaboração, mas é uma via que as pessoas acabam optando bastante. A outra, acho que é a vingança, que a vingança, assim, cara, se você me prejudicou e você não vai me pagar, né, o prejuízo, o dano, eu vou te prejudicar também. E aí a gente vai ficar kit. Beleza? É mais ou menos isso a vingança, né? E acho que a terceira, que é a melhor de todas, é o perdão, né? Assim, cara, eu assumo esse prejuízo, eu fico com ele, mas eu aceito. Eu te liberto assim, da dívida que você tem comigo. Porque a gente às vezes aprende assim que perdão, se me deve alguma coisa, né? Você precisa me pagar para aí então eu te perdoar, não é? Mas não é isso, né? Perdão, tipo, é abrir mão de receber o pagamento, né? Falar, cara, você não deve mais. Perdão de dívida, se pensar no contexto de banco, assim, é isso, você não precisa pagar mais, beleza? Você me deve, mas, cara, não vou te cobrar. Tô abrindo mão aqui de receber. Fazer as pazes com o prejuízo, né? Aceitar o prejuízo. Eu pago mesmo, eu fico. É que talvez o perdão esteja associado com fraqueza, né? Se eu perdoar, eu vou ser fraco. Eu vou me subjugar. Quando, na verdade,
minha compreensão e de outras pessoas, né, de outros pesquisadores do tema, consideram o perdão como uma atitude de força. Você, quando perdoa, você é forte. Eu suporto o que foi feito e não suporto de que eu aceito. Melhor, a ideia de que não é que eu aceito de modo passivo, né? Tá tudo bem dar um soco na minha cara, tá tudo bem me roubar. Não é isso, eu aceito o que aconteceu, né? Mas eu abro mão de eu agir nessa mesma forma de enfrentamento, abrindo mão do sentimento desconfortável, porque aquela frase, né? Eu não vou tomar chumbinho esperando que o outro morra. A falta do perdão é isso. Eu tomo o remédio, o veneno, esperando que o outro morra. Eu abro mão disso, né? Eu abro mão de ficar carregando isso. E por isso é uma atitude de força, porque eu suporto o que me foi feito, mas eu não vou carregar o sentimento disso que me gerou, né? Quando o meu relacionamento com você é mais importante para mim do que o dano que você me causou. Estar em paz com você significa estar em paz comigo. Então, por isso que eu te perdoo, né? Isso é uma situação interpessoal, assim, né? De uma raiva que existe numa relação, assim, geralmente é assim que a raiva aparece. Mas tem uma outra coisa, assim, que às vezes a elaboração da raiva, ela não depende da participação do outro, assim. Dá para fazer isso de um jeito mais intrapessoal, né? Você com você mesmo. Que eu acho que é disso que o Mero estava falando, né? Da gente pensar em como lidar. Sim, porque assim, lembra que eu dei o exemplo aqui do copinho, da desproporcionalidade? E muitas vezes isso acontece tão rápido que a gente não para pensar, né? Pô, minha atitude foi desproporcional, pô, reagi mal, falei que não devia, xinguei na hora que não devia ter xingado. Isso acontece com todo mundo, né? Enfim, e virou mexeu, a gente tá sujeito a essas situações. Mas eu gosto de dar uma diquinha, assim, que é simples, assim, e que ajuda muita gente. Assim, é sempre tomar cuidado com a primeira interpretação que a gente faz de um fato. Porque essa primeira interpretação é uma primeira interpretação, uma leitura que a gente faz com nossos pontos sensíveis. Não necessariamente elas correspondem com a verdade da situação. Com a realidade. Então, quando eu abro o leque da interpretação, começo a criar outras situações. Eu vou dar um exemplo comum aqui, porque eu uso bastante isso no trânsito. Porque trânsito é um lugar ali que se virou mexer, você fica puto. Né? O cara que vem lá de fora, quer cortar, entra na tua frente e tal. Se eu faço uma primeira leitura, vamos imaginar, tô aqui, aí o cara quer entrar, né? Aí ele, pô, tô aqui na fila, o cara vem lá de fora e quer entrar. A minha primeira leitura que eu faço, puta, cara folgado, né, mano? Né? Lazarento folgado. Pô, eu vou ficar puto. Porque eu vou atribuir aquilo uma injustiça, vou atribuir aquilo uma violência, vou atribuir aquilo como algo negativo. Então, assim, eu vou ficar incomodado. Só que aí eu paro e penso, cara, beleza, essa foi a minha leitura, mas e se o cara não for daqui da cidade? E se ele tiver perdido? E se ele, putz, errou a entrada, né, não sabe muito onde precisa entrar? Eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Então, só de eu abrir essa segunda interpretação, eu já, puxa, verdade, né? Pode ser. Porque aí eu faço uso do quê? Da minha empatia. Entendeu? E fazer o uso da tua empatia, na hora de fazer a leitura das situações, ajuda muito a você não ter aquele ímpeto, aquela coisa mais impulsiva de falar alguma coisa que não deveria ou agir de uma maneira precipitada e aí sim ter uma consequência negativa numa relação, né? Ou numa situação. Né? Até porque agir de forma impulsiva é uma característica mais de um animal do que de um ser humano, né? Tem gente que tem uma coisa muito animalesca, né? Então ele não questiona ali a sua primeira emoção, né? Sim. E se você for fazer tudo que você, entre aspas, sente, você tá lascado, né, cara? Sim. Porque a impulsividade é essa reação rápida. Né? É uma reação muito automática. Por quê? Porque a impulsividade, ela é uma... A gente pode traduzir ela numa ação de urgência. Ou seja, não deu tempo de pensar, tem que ser agora. Ou age agora, você está lascado. Só que o grande problema é que muitas vezes as pessoas agem de uma maneira impulsiva onde não precisa ser impulsivo. Por isso que
comentando assim, tomar cuidado com a primeira interpretação. Abre um leque da interpretação primeiro, né? Por que será que aquela pessoa falou daquele jeito comigo? Será que é porque ela não gosta de mim? Será que é porque, sei lá, tá puta comigo? Não sei, ela eu posso... teve um dia ruim. Exatamente, às vezes, exatamente. Eu posso fazer a leitura com o meu ponto sensível. Imaginar que eu tenho um ponto sensível com desprezo. Uhum. E aí eu fui pedir uma coisa para você, Marcos, e você não me deu uma atenção. Posso fazer uma primeira leitura a partir do meu ponto sensível, né? Que é o desprezo. Então eu posso ficar puto com você. Eu fui lá falar com o Marcão, o cara, né, me respondeu de qualquer jeito, nem me deu atenção. Pô, eu tava precisando ali de uma urgência. O cara, né, arrogante, né, folgado, que custava me dar uma atenção. Vou ficar puto com raiva desnecessariamente. Mas aí se eu abro o leque, né, da primeira interpretação, pô, mas e se o Marcão tivesse muito ocupado naquela hora? Né? E se ele tivesse uma outra urgência ali e ele não conseguiu me dar uma atenção que eu precisava? Né? Então, aí você começa a abrandar aquela emoção. Né? E, óbvio, aí tem um outro caminho, que é, se você está com a pulga atrás da orelha, você vai lá e depois vou falar com o Marcão. Pô, Marcão, aquela hora foi pedir uma atenção sua ali, você nem não deu atenção direito. Pô, tá, aconteceu alguma coisa, você fala, pô, cara, desculpa, eu estava fazendo isso aqui e tal, na hora eu nem vi. Acabou. E se eu não faço isso, eu ia ficar puto com você de graça. Porque tem também aquela sensação da coisa da vítima, né? O lugar da vítima, né? E tem gente que tem aquela sensação de que todo mundo lhe deve algo, né? O mundo deve algo para ele, né? E aí esse lugar de vítima é complicado, porque gera essa raiva praticamente de tudo, né? De quem não me respondeu, de quem não me serviu. Que é o traço. A né? ideia do traço, de eu enxergar o mundo a partir dessa lente. De que as pessoas estão continuamente me ofendendo, me injustiçando, me negligenciando. E aí, automaticamente, a interpretação que a gente vai dar à vida é essa mesmo. Né? De que todo mundo, a qualquer momento, toda hora, estão me perseguindo, estão me atacando, fechou o carro porque eu estava dirigindo. Né? Você não é tão importante assim. Né? Você não é tão especial assim que tá todo mundo querendo te ferrar, todo mundo querendo te atacar. Isso é bem menos, bem menos. Você é importante para quem tá perto de você. Você é importante para quem gosta de você. Você não é importante para todo mundo. E tá tudo bem, ninguém é. É interessante essa coisa da interpretação, né, da realidade. Eu tava vendo um cara falando que ele... Chegou uma pessoa nova no prédio dele e ele chamou uma garota no WhatsApp lá, uma moradora nova, e a moradora deu um sermão nele falando assim, caramba, vocês homens não pode ver uma mulher que já vem falar, nananã. E o cara queria falar com a mulher para ela tirar o carro da vaga dele. Então é isso, né? A generalização, né? De tudo, né? Que são, de novo, né? A raiva... ela nasce a partir do desrespeito daquilo que eu considero importante, da forma que eu considero o mundo, dos valores que eu atribuo no mundo. Então, se eu acho que todo homem não presta, é um juízo, é um valor, quando o homem se aproxima, seja ele quem for, ele não presta, logo eu vou reagir a ele dessa forma. Sim, sim. Então, a ideia de que a raiva... ela começa, sobretudo, a partir de interpretações cognitivas e que eu devo considerar o que eu estou pensando, faz parte de um manejo, porque o comportamento raivoso é o último estágio da raiva. A raiva começa na cabeça, a partir dos pensamentos, daquilo que eu considero importante e que não foi valorizado devidamente. Depois vai para o corpo. Eu sinto alterações fisiológicas, coração acelerado, tremores, né? Um corpo mais enrijecido. E, por último, o comportamento agressivo. Então, se a gente pudesse desenhar a raiva começa na cabeça. Então, eu posso, na cabeça, mudar o pensamento e abrandar a raiva. Se eu não conseguir, fui para o corpo. Notei que meu corpo começou a ficar tenso, coração começou a acelerar, para. Você já está com raiva. Respira, se distancia, sai do ambiente de colisão. Vai respirar, vai reorganizar.
Porque se você permanecer lá, você tem grande chance de agir de maneira violenta negativamente, agressiva, xingar, ofender, quebrar, porque a gente atingiu o pico da raiva, né? E a gente não precisa lidar com ela desse jeito. Eu tava pensando que talvez uma raiva inútil, entre aspas, e eu não sei qual que é o ponto de vista de vocês, mas é a raiva do que não dá para ser resolvido, né? Tem muita gente que fica com muita raiva de coisas que não tem como mais resolver, né? O Epíteto que falava assim, né? O sofrimento ele surge no espaço entre o que é e o que deveria ser, né? Aceite o que é, né? Ele fala que é mais ou menos isso, que é o que a gente está falando, assim, né? Se eu tenho uma expectativa, se eu tenho uma opinião, se eu tenho algumas exigências e de repente as coisas não acontecem de acordo com a minha expectativa, de acordo com a minha opinião, meus valores, minhas exigências, é aí que vai nascer, é aí que vai surgir, né? A raiva, a frustração, os sentimentos. Eles são isso aí mesmo, né? Frutos de uma interpretação. Cara, isso fica muito evidente quando a gente assiste filme. Porque às vezes você tá no meio do filme, assim, você tem ali uma percepção de um personagem com base em tudo que você tem de informação sobre ele até ali, aquele momento, né? O meio do filme. E aí você, cara, tem um sentimento, um afeto por aquele personagem a partir daí, de tudo que você sabe a respeito dele até aquele momento. Aí, de repente, o filme continua acontecendo lá, você começa a acrescentar ali outras informações, você começa a ter acesso assim, a outras coisas da história daquele personagem, a olhar para ele de outras perspectivas. E é incrível que você estava odiando o personagem, de repente, no final do filme, você está amando o personagem. Ou o contrário também acontece, né? Mas você vai mudando a sua opinião, a sua percepção da pessoa. Você vai, na verdade, a gente tem esse poder mesmo de mudar a nossa interpretação e com isso mudar a forma como a gente com mais se sente, informação. Cara. Às vezes com mais informação. Isso é bem interessante, porque se a gente tem assim uma percepção muito restrita, muito limitada de alguma situação ou falei aí, ela acha que você tem uma percepção muito limitada, você, cara, corre um risco enorme de interpretar, de julgar de um jeito muito equivocado. Você não está levando em consideração um monte de coisa mesmo, um monte de coisa. Se você, conforme, é incrível, você vai ganhando perspectiva de algum acontecimento, você vai obtendo novas informações, você vai conhecendo mais sobre a pessoa, você vai entendendo melhor o contexto, você vai mudando a sua opinião sobre as... É que nem briga de casal, assim, conflito de relacionamento. Às vezes, algum conhecido seu chega para compartilhar com você um problema ali, um conflito que teve, e aí compartilha com você, né? Um acontecimento, não um recorte, né? E aí, cara, você cria uma opinião sobre aquilo. Só que você não sabe nada no final das contas. Até não é recomendado que você se posicione, cara, a partir de um relato assim que você escutou, de uma percepção que é limitada. Porque se você não tem uma perspectiva maior assim das coisas, você corre um risco enorme de ser injusto. É injusto. Seu julgamento é injusto. Não está levando em consideração um monte de coisa. E às vezes a nossa raiva surge a partir de um julgamento que é injusto. É bem injusto. Você está com raiva, cara, o porteiro do prédio que não abre o portão, cara, você chegando, você vai ver à noite ele está dormindo lá. Pô, o cara tá dormindo, a função dele, a única coisa é essa, abrir o portão, cara. Tá dormindo. A única coisa é que ele precisa ser mais proativo. Tô aqui na rua, correndo risco, a pessoa chega. Você cria ali um julgamento, a pessoa... Cara, o cara é incompetente, o mínimo que ele tinha que fazer, ele não consegue fazer. O cara é irresponsável, o cara tá dormindo no horário de trabalho e tal. De repente você fica sabendo que, cara, a mulher dele tá doente, ele passa o dia todo no hospital, tem outro trabalho, trabalha 12 por 36, em um 12 por 36, em outro não tem...
banca tudo, tá passando um perrengue, e aí você... Acho que eu fui injusto com o cara. Você tava odiando o cara lá, mas a partir de uma percepção muito limitada. Então, às vezes a gente precisa, antes de se posicionar, de fazer um julgamento, tentar ganhar perspectiva. Sim. Eu acho que a psicologia promove esse olhar, né? Então, aí dentro disso que o Fê falou, né? Assim, como a raiva é essa emoção julgadora, né? Ela passa por um processo de julgamento. E geralmente, quando as pessoas elas têm uma informação distanciada, né? Se só de maneira distanciada, você tende a julgar. Se você chega um pouquinho mais perto, e aí você tem uma noção mais próxima, você tende a empatizar. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com alguns julgamentos que a gente faz a respeito dos outros, da vida das pessoas, enfim, porque a gente tem uma grande chance da gente ser injusto, como o Fê colocou. Nós não somos a régua do mundo, né? E o mundo não é obrigado a se comportar, nem as pessoas são obrigadas a se comportarem com as minhas expectativas no primeiro momento. Essa ideia de que o mundo é muito maior do que o que eu penso, do que o que eu acho, favorece eu flexibilizar os meus pensamentos e viver menos raivoso. Até porque raiva é importante, a gente está falando disso, né? Raiva é importante, raiva não é um problema, desde que eu não viva raivoso. Porque pessoas raivosas, elas tendem a ter problema, por exemplo, com hipertensão. Não quero dizer que todo hipertenso é raivoso, mas alguns estudos apontam que pessoas que são mais raivosas tendem a ter problemas com a pressão arterial, problemas cardíacos, problemas gastrointestinais. Então, viver raivoso é diferente de ter raiva. E aí que está o grande lance. A raiva ela é importante, desde que ela não seja um modo de vida. Sobretudo porque a gente, quando vive raivoso, a gente desenvolve essa expectativa de que o mundo precisa funcionar de acordo com aquilo que eu penso. E, de novo, nós somos muito pequenos para achar, para postular de que as pessoas, o universo, tudo precisa funcionar de acordo com aquilo que eu penso. Né? Então, quanto mais flexível, flexível não quer dizer despersonalizado, mas quanto mais flexível, mais tranquilo, mais feliz, mais saudável eu serei. Eu fiquei pensando entre essas raivas do que não se pode resolver, tem a raiva do luto, né? Da morte, né? Do pai, da morte da mãe. E a pessoa tá um pouco nesse lugar dessa raiva que não tem o que se fazer, né? Não tem como solucionar, né? Mas faz parte do processo de elaboração do luto, a raiva. A raiva é bem-vinda, né? Inclusive no processo de luto. Porque, de novo, eu não aceito, né, ferir um valor meu. Por que essa pessoa... E a morte é uma ofensa para todo mundo. Sim. Né? Então, quando alguém morre, é possível que eu sinta raiva porque ofendeu um valor que é importante para mim, que é a vida. Mas é necessário considerar como parte de um processo de elaboração a raiva. Então, tá tudo certo você sentir raiva quando alguém morre. Agora, viver com raiva é outra coisa. Sim. De não se apegar, né? A gente não precisa se apegar, né, à raiva. E eu acho que quanto mais recurso a pessoa tiver para simbolizar as suas emoções, né, para dar nome para aquilo que elas estão sentindo, para fazer essa elaboração, mais fácil fica de lidar com a raiva, né, com essa emoção. Ela não precisa lidar com a sua emoção através do corpo ou através da ação, que acaba gerando desdobramentos sempre, eu acho, bastante negativos. Né? E acho que é isso. Acho que tem você falou isso, me veio uma coisa que eu gosto de trabalhar com os pacientes, que é a diferença de você tá embarcado, né, naquela emoção, e você pode, em vez de estar embarcado naquela emoção, você está
assumindo uma postura mais observadora do que está acontecendo dentro de você, né? E um exercício que eu acho que pode ser interessante para quem está assistindo aí a gente é de pensar na subjetividade como a música. Uma música que está tocando, cara, dentro de você o tempo todo. Você pode estar dançando essa música ou você pode estar escutando essa música. Se você estiver dançando, beleza. Só que, às vezes é legal dançar uma música boa. Só que tem música que não é boa, cara. Tem música que não é legal. E aí, quando você está dançando, talvez fosse melhor se você estivesse só escutando. E escutar a música, pensando na música como a nossa subjetividade, é prestar atenção, assim. Cara, deixa eu ver o ritmo. Deixa eu prestar atenção nos instrumentos. Olha, agora... Cara, não sei o nome, mas acho que é um instrumento de sopro. Ah, qual será que é? Aí você vai descobrir o nome. Agora não, acho que é um de corda. Olha o ritmo, o baixo marcando o ritmo. Isso é escutar a música, mas é uma escuta qualificada. Você está prestando atenção, você está nomeando, você está entendendo o que está acontecendo dentro de você. Você está diferenciando. Ah, isso aqui é o instrumento de sopro. Putz, isso é um pensamento, isso não é um sentimento. Isso aqui, cara, isso aqui é um desejo. Cara, isso aqui era a minha expectativa. Isso aqui foi o que aconteceu. Você escuta a música, sem precisar dançar ela, cara. Entende? Então, às vezes, a reação que é mobilizada pela raiva ou por qualquer outra emoção é uma reação que é o equivalente de estar dançando a música. Sim, eu já vi até algumas pessoas que propõem você fazer de vez em quando um check-in emocional, né? Que é, de repente, você anotar o que você está sentindo em diversas situações, né? Por exemplo... fazendo esse podcast, quais são as emoções que eu sinto, né? Sim. E eu até já vi alguns caras que propõem isso para a empresa, sabe? Tipo, antes de fazer uma reunião, 5 minutos ali para as pessoas falarem um pouco do que elas estão sentindo. E é interessante isso, né? Porque a gente observa pouco as nossas emoções, né? Sem dúvida nenhuma. Cara, e às vezes a gente está embarcado sem precisar. Você vai lá, cara, você vai almoçar e aí de repente você se vê ali comendo com pressa. Porque na sua cabeça, cara, você tem pouco tempo, você precisa comer logo, você precisa passar logo pro próximo momento. Sendo que você nem tá atrasado. E aí você tá ali embarcado numa emoção que se você parar pra pensar, cara, por que eu tô com pressa? Por que eu preciso almoçar rápido? Por que eu preciso voltar logo? E aí você pensa, putz... É porque eu tenho aquele negócio na semana que vem lá pra fazer, é isso que tá me deixando ansioso e tal. Tem nada a ver com o que tá acontecendo naquele dia, você tá embarcado numa emoção que tá prejudicando muito sua relação com o presente e é uma ansiedade de algo que ainda vai acontecer lá na frente. E se você consegue parar, olhar para isso que tá acontecendo dentro de você, escutar, né, essa música, você ganha autonomia, né? Você consegue... Cara, não, peraí, a emoção tá, totalmente inadequada. Isso que eu tô sentindo tá na hora errada, não tem nada a ver com o contexto, tem nada a ver com... Não devia estar aqui agora. Você consegue isolar, você consegue voltar aqui. Não, eu posso então, você se permite comer com calma. Não preciso sair correndo. Sim. Às vezes a gente tá o dia todo assim, embarcado numa emoção sem nem ter conseguido nomear ela, cara. A gente estava falando da raiva como energia de ação. Ela pode ser um bom aliado para mudanças, né? Total. Mas a raiva, ela é essa emoção que gera as mudanças. Mudanças significativas, mudanças importantes. De uma certa forma, é difícil de explicar, mas a gente busca uma situação de desconforto para ir além. Eu vou dar um exemplo. Vou pegar teu exemplo, Fê. O Fê faz escalada, que é um desafiador, não é? Já aconteceu de você começar a fazer tá ali fazendo uma escada e ficar com raiva, puta, eu não tô conseguindo isso aqui, tal. Percebe, ele tá no lazer e ele tá se colocando numa situação onde ele vai ficar frustrado e ficar com raiva. Mas por quê? Porque essa raiva vai fazer ele melhorar. Essa raiva vai fazer com que ele aprimore. Então a gente busca a raiva
Porque ela é essa emoção da ação, ela gera esse movimento. Então, de uma certa forma, a gente também faz uso das nossas... A gente se coloca em situações que possam nos gerar de frustração ou desconforto, porque a gente sabe que quando a gente fica meio indignado, sabe aquela coisa pega no brilho e fala, como assim não vou conseguir isso aqui? Como assim não vai dar certo? Não, eu ia falar um palavrão. Eu vou até o fim, entendeu? Vamos lá. Então, é tomada dessa raiva / indignação, né? Que a gente está chamando de raiva, mas ela tem graduações. A indignação é uma delas, né? Uma coisa do brio. Sim. Então a gente se coloca, a gente faz uso dela o tempo todo. Uso dela o tempo todo. E eu acho que outra coisa que é legal, para não deixar escapar, a raiva é uma grande bússola, ela mostra uma direção muito clara dos nossos principais valores. Se você quer saber quais são os valores mais caros para você, começa a prestar atenção na sua raiva. Interessante. Entendeu? É um instrumento de autoconhecimento fantástico. Sim, sim. É igual o sujeito, né? A gente fala das mudanças comuns, por exemplo, perder peso. A raiva pode ser um aliado à raiva daquelas situações, de não entrar naquela roupa, de coisas assim, né? Voar apertado, cara, no avião. Você desce com raiva. Mas a raiva, você trouxe... Eu apanho direto de uma parede lá. Aliás, hoje eu vou lá tretar com ela de novo, cara. Eu mais apanho Passa raiva hoje com ela. Mas eu tava até estudando, cara. Às vezes você tá estudando alguma coisa... E aí você olha, não tô entendendo, cara. Como é que eu não tô... Tipo, é português, cara, que tá escrito aqui. Todo mundo entende. Como é que eu não vou... Você se sente desafiado pelo livro, cara. E você entra numa treta com o livro e a raiva te motiva, assim. Você fala, não vou dormir, cara, enquanto eu não entender o que esse cara tá querendo dizer aqui, velho. A raiva, ela mobiliza a gente mesmo pra esse... Geração, aprimoramento, a gente usa ela o tempo todo. Dizem que a atividade física precisa estar nesse lugar, né? De ser um pouco desafiadora, né? Pra mim cara. Pra mim tem que ser. E se ela tiver muito fácil, você tem que arrumar um jeito de dificultar um pouco, né? Porque senão ela não promove mudança, né? Aquilo que não tem desafio não promove crescimento, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma. O ganho do músculo é isso, né? Assim, se for ver na própria musculação. Você machuca o músculo, né? Agredir. Machuca, né? Agride, você agride o músculo. Né? Então a raiva é um combustível. Quando bem usado. Raiva é um combustível. No carro, te leva para o seu destino. Numa fogueira, te destrói. Perfeito. Né? Show de bola. A ideia de a gente entender é um combustível. Pode ser usado para pôr fogo em alguém. Pode, colocando no carro, vai te levar para o teu destino. Na fogueira, vai te machucar. Então é importante você definir o que você vai fazer com a tua raiva. Combustível. Colocar no carro e ir pro teu destino ou deixar ali na fogueira para explodir e te machucar. Sim. E outra coisa que eu queria colocar, mas é só como uma nota de rodapé, tem algumas circunstâncias, tem algumas situações em que pode levar as pessoas a terem um pouco mais de dificuldade de fazer o manejo de raiva. Né? Pessoas que têm lesões neuronais, né, principalmente região de cortes, né, pré-frontal, enfim, ela pode ter uma dificuldade no manejo de raiva. Pessoas que passaram por alguma cirurgia, enfim, ou qualquer coisa que tenha gerado alguma lesão ali pode ter essa dificuldade. E um dos livros que eu estava lendo a respeito, né, enfim, aí já entra uma questão meio genética. Algumas pessoas têm uma deficiência de um gene, que eu não vou lembrar qual é o nome, acho que é MAOA, uma coisa assim. E essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade também de fazer o manejo da sua raiva. Então, tem uma questão neurológica e genética que podem gerar essas diferenciações. Óbvio que não é um determinismo, assim, mas assim, se você pega uma pessoa que tem vamos dizer, essa deficiência genética, vamos colocar assim entre aspas, né, desse gene, e somada a um crescimento no ambiente hostil, né, de muita violência, ela muito possivelmente vai se tornar uma pessoa com mais facilidade, né, em ser violenta. Mas é só uma notinha de rodapé, assim, que tem considerar que tem esses outros diferenciais. Especificidades que eu acho que é isso, né? Beleza. Ficamos aqui. Quero agradecer você que acompanhou aí. Pedir novamente para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Você dá um like aí no vídeo. Você pode também acompanhar a página no Instagram, Psicólogos Bela Vista.
né? O consultório fica em São Paulo, ali perto da Avenida Paulista. E é isso, então. E no Spotify também, só pra Boa. lembrar que a gente vai jogar lá, né? Boa. Maravilha. Joga lá no Spotify. YouTube, Spotify, tem os cortes que vão pro Instagram. É isso, então. Um abraço e até Valeu, mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.